Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre o J.D. Salinger, tá? É um escritor norte-americano muito importante, principalmente no período pós-guerra. É um escritor do século XX. Ele tem várias contribuições interessantes para a literatura. Entre elas, a gente tem o Fran Zoe, a gente tem o Nove Histórias, que são os livros que eu tenho aqui, que no futuro com certeza eu vou gravar um videozinho sobre eles. Mas hoje a gente vai falar em especial desse livro formidável que é O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro ele é especial porque ele é um tratado a respeito da adolescência, mas é bom que se destaque que ele vai tratar da síndrome da adolescência normal, que a Arminda Berasturi trata muito bem no livro desse título, inclusive, né? Por que eu tô falando isso? Porque o livro ele conta a história de um adolescente em crise. E qual adolescente não está em crise, né? Eu acho que uma coisa que prejudica muito o adulto na forma como ele vai tratar o adolescente é quando ele esquece da sua própria adolescência, né? Então a gente tem o Holden, que é um menino que está lidando com um luto muito importante, então ele já tem essa sintomática aí do luto que qualquer pessoa estaria enfrentando, né? Somada a uma adolescência bastante intensa, bastante difícil de lidar. Por quê? Porque as neuroses próprias da adolescência dele entram em confronto com as neuroses que são aceitas na sociedade em que ele está inserido, né? Então ele não vai ser o valentão, ele não vai ser o atleta doido para ter sucesso, ele não vai ser o conquistador das garotas, né? Ele não é o bonitão, ele também não é o feioso, ele fica mais ou menos no meio, mas ele é um menino assim que tem uma sensibilidade maior, ele tem uma empatia muito grande. O grande amor da vida dele nesse momento, assim, no sentido de ser alguém que pode motivá-lo, inclusive, a continuar vivo, é a irmãzinha pequena, ele gosta de crianças, né? Então, ele é um cara muito diferente e, portanto, ele se sente ainda mais inadequado ali nos ambientes em que ele vai, principalmente nas escolas, né? A gente vai ter um contexto aí daquelas escolas, a Sociedade dos Poetas Mortos, em que só estudam meninos, a exigência é bastante grande, eles têm que morar juntos, o que nem sempre é saudável. E o Holden ali, ele tá com uma dificuldade muito grande de se adequar ao ambiente escolar e às próprias demandas do estudo. Ele não vê sentido naquele momento, porque as angústias dele são muito intensas e ele se vê tomado o tempo todo por essas ideias que nem sempre são muito coerentes, como é próprio da adolescência também, que nem sempre fazem muito sentido pro universo ao seu redor, e que o atormentam muito, e que deixam ele, sim, sempre à beira de fazer uma bobagem muito grande, entendeu? A gente tem vários personagens na história que vão surgindo, então colegas, né, da escola, namoradinhas, né, e ironicamente a menina que ele realmente gosta é aquela que ele não vai procurar, ele vai se envolver com meninas que ele não gosta, porque ele é bastante inseguro, né, ele tem umas amizades que ele não sente que são amizades verdadeiras, mas que quando ele tá muito angustiado ele vai procurar, porque ele não quer estar sozinho. Tem alguns professores que são interessantes, que tentam ajudá-lo, mas que não conseguem alcançá-lo ali no fosso, né, da sua adolescência. E é importante que a gente entenda que tudo isso faz parte da adolescência normal, de uma coisa chamada síndrome da adolescência normal, né? Esse termo foi cunhado por uma psicanalista chamada Arminda Berasturi, como eu falei anteriormente. A adolescência, ela tem vários sintomas que são próprios da adolescência, né? Então, coisas que o adulto precisa saber. O pensamento abstrato do ser humano, ele só se fecha lá pelos 18 anos. Às vezes você quer muito que o seu adolescente entenda conceitos de ética, de moral, às vezes religiosos, né? E você não percebe que a parte cognitiva dele ainda está em formação, né? Uma grande incompreensão do adulto também é o seguinte: o adolescente ele vai se afastar de tudo aquilo que significa autoridade, tudo aquilo que significa identidade pronta, tudo aquilo que significa a vontade dos pais, dos professores e tal, porque ele está tentando descobrir qual é a própria identidade dele. E nessa busca ele vai fazer as coisas mais estranhas, ele vai tingir o cabelo de azul, ele vai inventar cada semana um esporte novo, se ele gosta de artes ele vai tentar ser artista, se ele é envolvido mais com política ele vai se tornar militante político, e o adolescente pode e deve fazer uma série de experiências com ele próprio, porque ele está se descobrindo, né? O que eu percebo muito na nossa sociedade atual é que nós temos
adolescentes, né, ou seja, adultos que não tiveram um desenvolvimento emocional completo, porque continuam adolescentes em vários aspectos, tentando criar adolescentes, propriamente ditos. E aí o que a gente vê muito são aquelas mães que disputam beleza com a filha e, portanto, elas não dão nenhum acolhimento a essa menina, né? Ela vai querer ser mais jovem, mais bonita do que a filha e ela vai ficar o tempo todo se vestindo como adolescente, julgando a filha, muitas vezes boicotando a filha. Isso eu já vi demais, inclusive nas escolas, né? A gente vai ter também aqueles pais que não conseguem dizer não e colocar limites, porque ele quer ser o amigão do filho, porque na verdade ele quer ser o adolescente, né? Então ele precisa dessa reafirmação constante de afeto por parte do filho, o que nem sempre acontece na adolescência, porque às vezes os filhos vão ter raiva dos pais e vão ter que se afastar dos pais para se tornar eles mesmos. Então, para ser pai de adolescente, a gente tem que estar com a cabeça e a autoestima no lugar, né? E absurdamente a gente vê escolas hoje que têm um comportamento adolescente para com os adolescentes, né? Então são escolas assim que vão infantilizar o adolescente, que vão torná-lo dependente emocional dos professores e das lideranças, né? Isso é muito por conta da própria autoestima rebaixada do professor, que quer muito que a sua profissão dê a ele um sentido na vida dele, e como a gente tem um país em que o professor não é valorizado, a gente acaba descontando nesse aspecto de se tornar mentor do adolescente, impedindo inclusive que ele faça escolhas próprias e que ele caminhe pelas próprias pernas. Eu tenho que ser aquele professor mais carismático, mais superprotetor, que infantiliza mesmo o adolescente, não cobra dele responsabilidade, não cobra dele um amadurecimento paulatino, né? O papel do professor é ensinar o cara a ser cidadão e também ajudá-lo no desenvolvimento emocional dele. O que a gente está vendo hoje em dia são escolas que infantilizam o adolescente, principalmente por questões financeiras, né? Então eu quero que aquele adolescente fique comigo até o último estágio da minha escola, porque eu preciso da grana, né? Então eu transformo aquele ambiente escolar num jardim da infância eterno, onde o menino pode fazer o que ele quiser e os pais mandam na escola, definem professor que entra, definem professor que sai, né? Por quê? Porque o professor está desvalorizado e a escola faz com que esse adolescente crie uma dependência emocional e afetiva e não acadêmica, né? Então isso eu acho um super sintoma doente da sociedade, assim, uma baita neurose, né? Mas que é muito comum, sobretudo nas escolas particulares, que precisam do dinheiro, né? É muito mesquinho, inclusive, mas é o que está rolando. O Holden, o livro propriamente dito, né, é brilhante porque o Salinger ele consegue descrever através da linguagem exatamente como um adolescente pensa e sente, né? Então ele usa uma palavra que em português foi traduzido para fajuto, para identificar todas aquelas pessoas que ele considera fake, né? Que ele vê que aquilo ali é um personagem, o cara tá fingindo, o cara não tá oferecendo nada de interessante. Então tem filme fajuto, tem pessoas fajutas, tem escolas fajutas, né? Ele tem uma crítica muito ácida da sociedade e muitas vezes com muita acuidade, assim, sabe? Ele é um menino inteligente e por mais que ele esteja perdido ali no seu momento de adolescente, enlutado e tal, angustiado, ele faz umas críticas bastante, assim, assertivas sobre a sociedade doente em que a gente vive, né? Onde o sucesso está acima das pessoas, onde eu puxo o tapete para poder me dar bem, onde a inveja consome as pessoas o tempo todo, né? Então ele consegue perceber isso como muitos adolescentes conseguem perceber, né? E por isso que a gente às vezes tem umas conversas tão interessantes com adolescentes inteligentes, porque para ele fica muito desnudado tudo isso. O Winnicott, que é um psicanalista pediatra muito interessante aí, do século XX e tal, ele vai dizer o seguinte a respeito da adolescência. Eu achei interessante porque isso é até para dar um alívio para os pais e para os professores, né? Ele fala que a passagem do tempo é significativa. Um adolescente não deve ser curado como se fosse um doente. Isso na pandemia virou uma moda, né? A gente transformou todos os adolescentes em doentes. A gente acha que eles estão enfrentando uma situação que como se nós não estivéssemos enfrentando, como se as crianças não estivessem enfrentando, como se o mundo não estivesse enfrentando. E aí a gente diz para eles que eles não são capazes de superar. E a gente super protege, passa a mão na cabeça e com isso a gente enfraquece o ego deles, né? E mais uma vez a gente torna o adolescente inseguro. O que vai ser do nosso futuro, né? Acho que essa é uma parte importante da avaliação de saúde. Isso não implica negar que possa haver doença durante o período da adolescência. Alguns adolescentes sofrem muito e não oferecer ajuda pode ser crueldade.
É comum que sejam suicidas aos 14 anos, e é deles a tarefa de tolerar a interação de muitos fenômenos disparatados. Sua própria maturidade, suas próprias mudanças relativas à puberdade, suas próprias ideias do que é vida e seus próprios ideais e aspirações. Acrescente-se a isso sua desilusão pessoal a respeito do mundo dos adultos. Ainda mais na nossa sociedade, né, gente? Qualquer adolescente inteligente percebe muito cedo que os adultos da nossa sociedade são fraquíssimos. Que lhes parece essencialmente um mundo de compromissos, de falsos valores e de infinitas digressões em relação ao tema central. À medida que rapazes e moças adolescentes deixam esse estágio, começam a se sentir reais e adquirem um senso de self e um senso de ser. E isso é saúde. A partir do ser vem o fazer, mas não pode haver o fazer antes do ser. Eis a mensagem que os adolescentes nos enviam. Então não adianta você encher o seu adolescente de coisas para fazer, como muitos pais fazem. Então o moleque faz japonês, inglês, judô, ginástica olímpica e etc e tal, curso de oratória, né? Às vezes para se livrar do adolescente em casa. E você não investir na descoberta dele, de quem ele é. Porque ele vai ser aquilo que ele é, não o que você quer que ele seja, né? Então essa é a grande sacada da adolescência. Tem uma parte no Apanhador do Centeio que o professor dele, muito assertivamente, vai tentar ajudá-lo. E esse professor mexe com ele um pouco, mas no final ele é tão estranho, o Holden, que ele acaba tendo uma reação meio imprevista e se afasta do professor, né? E até com uma má impressão, assim, de uma coisa que me parece que não era bem a real. Mas enfim, esse professor vai dizer umas coisas legais para ele que eu queria compartilhar. Ele diz o seguinte: a marca do homem imaturo é querer morrer de maneira nobre por alguma causa, enquanto a marca do homem maduro é querer viver de maneira humilde por uma causa. Quando você superar todos os senhores Vinsons, né, que é um personagem, vai começar a chegar cada vez mais perto, quer dizer, se você quiser e se for atrás e esperar, do tipo de informação que vai ser muito, mas muito cara. E aqui ele vai falar um pouco sobre o valor do conhecimento acadêmico. Entre outras coisas, você vai descobrir que não é a primeira pessoa da história a ficar confusa e assustada e até a sentir repulsa pelo comportamento humano. Você não está de modo algum sozinho nessa posição. Vai ficar empolgado e estimulado ao descobrir. Muitos, mas muitos homens tiveram problemas morais e espirituais tão grandes quanto os que você tem agora. Para nossa felicidade, alguns deles registraram seus problemas. Você vai aprender com eles, se quiser. Exatamente como algum dia, se você tiver algo a oferecer, alguém vai aprender alguma coisa com você. É uma reciprocidade linda. E não é educação, é história, é poesia. Eu não estou tentando te dizer que só homens educados e eruditos são capazes de oferecer algo de valor ao mundo. Não é assim. Mas eu digo de fato que homens educados e eruditos, se para começo de conversa tiverem brilho e criatividade, o que infelizmente tende a não ser o caso, na maioria das vezes, normalmente deixam registros infinitamente mais preciosos que os de homens que são meramente brilhantes e criativos. Eles normalmente se expressam com maior clareza e, via de regra, têm um interesse passional por seguir suas ideias até o fim. E o que é mais importante, em 90% dos casos, eles têm mais humildade que o pensador não erudito. Outra coisa que uma educação acadêmica vai fazer por você: se você seguir essa trajetória por uma distância considerável, ela vai começar a te dar uma ideia do tamanho da tua mente, do que vai servir nela e talvez do que vai servir, do que não vai servir. Depois de um tempo, você vai ter uma ideia do tipo de pensamentos que uma mente do tamanho da tua deveria estar vestindo. Para começar, isso pode te poupar um tempo enorme que você ia gastar experimentando ideias que não te servem, que não te caem bem. Você vai começar a saber as tuas medidas reais e a vestir a tua mente de acordo com elas. Você vai descobrir o tamanho da tua mente. Então ele fala aqui da contribuição do pensamento acadêmico na formação da nossa própria pessoa, da gente descobrir quem nós somos de uma forma mais segura, porque estudando pessoas que realmente se esmeraram em desenvolver suas ideias. A gente está numa época em que o professor acadêmico ele é muito desvalorizado. A galera prefere aprender com um cara do YouTube que leu meio livro a respeito de alguma coisa do que com um sujeito que fez faculdade, mestrado, doutorado, né? A gente vê professores com excelentes formações sendo preteridos por coaches, né? Ou por pessoas que não têm o que contribuir, mas às vezes têm um pouco mais de carisma, às vezes sabem manipular emocionalmente melhor as pessoas,
né? Então, ele vai mostrar para o Holden aqui que estudar vale a pena, mesmo que a gente tenha que enfrentar situações de chatice, de cansaço, né? Eu acho que a grande ideia que o adulto precisa passar para o adolescente é que não existe contentamento sem esforço, não existe sucesso sem esforço, não existe paz de espírito sem esforço, né? A gente tem que nos disciplinar todos os dias para conseguir lidar simplesmente com as neuroses do mundo ao nosso redor, né? Eu brinco que a gente faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia, e é a pura verdade, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado pela neurose alheia, e se esforçar para ter uma disciplina interna, para o autocuidado, para continuar evoluindo enquanto pessoa, enquanto intelecto, né? É uma forma da gente se proteger da doença toda desse mundo, né? Então eu recomendo para vocês, principalmente para professores e pais, o apanhador no campo de centeio, porque você vai estar dentro da cabeça de um adolescente em crise, né? E você vai ter uma empatia grande se você for capaz de lembrar da sua própria adolescência. Infelizmente, a maior parte dos adultos se esquece, né? Que a gente sofre pra caramba na adolescência, mas que a gente dá conta. E que chega uma hora que, se a gente for um pouquinho empurrado, um pouquinho incentivado, um pouquinho desafiado, a gente sai da adolescência, né? Então, que mais pessoas tenham coragem de tirar dos adolescentes o melhor que eles têm a dar, porque eles são capazes, eles são brilhantes. A maioria deles tem um potencial infinito. Inclusive, às vezes, eles estão melhores do que a gente, né? Mas, para isso, o professor tem que ter uma autoestima no lugar de não querer transformá-lo naquele que alimenta sua carência emocional, né? A gente tem que curar nossas neuroses para poder ajudar o adolescente a lidar com as dele. Um beijão, até a próxima. Agora eu vou ter mais tempo, então a gente vai poder conversar sobre vários livros, já tô com uma lista aí, tá bom? E vou começar a planejar aí a questão das lives. Tive Covid, operei e tal, então eu fiquei um pouco fora aí do eixo, mas a gente vai se organizando para esse ano oferecer um conteúdo melhor para vocês. Tá bom? Até mais, um beijão. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir o vídeo. Se você não me segue ainda, siga, porque coisas bacanas estão vindo por aí. E a gente faz as coisas aqui com carinho, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.